Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, e eu quero agradecer aos novos inscritos do canal, que sejam bem-vindos e vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. E eu peço que aqueles que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e assim você está ajudando o canal. A rua hoje aqui está um pouco barulhenta, eu não deu para eu postar uma mensagem, né, para o YouTube, porque não deu para gravar, porque os vizinhos estavam comemorando aí e não deu, o som muito alto, a rua está muito agitada, eu vou ver se eu consigo fazer agora, amém? Então vamos lá. Canal Democracia Espiritual, se inscreva nesse canal e vamos que vamos. O tema da mensagem é gentios vivendo de sinais como os judeus. É isso mesmo. Gentios vivendo de sinais como os judeus. Quando eu falo gentios, eu estou falando geograficamente, terrenamente falando. Ou seja, gentios são todos aqueles que não nasceram em Israel, que não fazem parte de Israel. Gentios são todos aqueles que nasceram fora de Israel, que não é da nação de Israel, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, França, o Brasil. Isso eu estou falando terrenamente falando, porque nós sabemos que espiritualmente falando, não existe para Deus mais gentios e judeus, porque ele se tornou, hoje ele se tornou tudo em todos, ele é tudo em todos, entendeu? Então veja, que para Deus hoje, espiritualmente falando, não existe mais gentios e judeus, entendeu? Hoje, nós somos a Jerusalém espiritual, entendeu? Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, entendeu? Então veja bem, o tema da mensagem é gentios vivendo de sinais como os judeus. É isso mesmo. Meu irmão, eu estava numa graça misturada, onde eu passei 14 anos, e o pastor, lá, nada contra, ele ensinava que nós, gentios, não é para a gente viver de sinais. Por quê? Porque quem viviam de sinais eram os judeus. Muito bem, ele acertou, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque é uma enrolada, é uma misturada tão grande, porque os gentios, segundo ele, esses homens aí, não vivem de sinais, mas o povo que vivia de sinais eram os judeus, mas qualquer sinal que acontece hoje na terra, ou seja, uma guerra, fome, como a pandemia, né, que aconteceu aí, como é que se diz, terremotos, né? Tudo isso, a violência, tudo isso são sinais, furacões, tudo isso são sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo, buscar a sua igreja. Isso esses homens, os pastores que ensinam isso aí, e até alguns homens que estão em graça, porque eu estava numa graça misturada e era ensinado assim. Mas eu quero dizer, meu irmão, qual era a nação que vivia de sinais? Qual era o povo que vivia de sinais? Eram os gentios? Não, eram os judeus. Eram os judeus que viviam de sinais. E hoje, devido a esse conflito que está acontecendo em Israel, onde já teve mais de 1000 mortos, entendeu? Então eu já ouvi hoje eu já ouvi, né, comentários e pessoas postando no YouTube que é os sinais da vinda do Filho do Homem, é os sinais da segunda vinda do Filho do Homem, entendeu? Que está para acontecer. Olha, os sinais estão aí. A gente que estamos em graça, que defendemos uma escatologia consumada, que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, que é boas novas, nós também batemos de frente com o sistema religioso. E agora ainda tem outro grupo, uma seita, que isso é uma seita, entendeu? Que prega a heresia, uma falsa graça pregando, dizendo que esse acontecimento que aconteceu aí em Israel é da vontade de Deus. Então veja, nós, meus irmãos, que estamos em graça, temos que abrir os olhos
para aquilo que nós estamos ouvindo, entendeu? Para certos tipos de canais que estão aí, que estão pregando, ensinando e defendendo que a carne ativada do homem é da vontade de Deus, que essa guerra e esse conflito em Israel é da vontade de Deus, que no final tudo é para a glória de Deus e que a carne ativada do homem ela não é soberana, a carne não é soberana, quem é soberano é Deus, porque Deus está no controle. Veja que nós temos que lutar e combater essa heresia que está sendo pregada por essa falsa graça. Nós temos que combater, meu irmão, essa seita aí que está se infiltrando com o nome de graça, e nós temos que combater o sistema religioso que defende que esse é os sinais da vida do Filho do Homem. Não, os sinais que Jesus falou ali no Monte das Oliveiras não é esses sinais de hoje, não foi para o nosso contexto, não foi para os nossos dias, foi para aqueles dias lá e aconteceu antes do ano 70, guerras, rumores de guerras, nações contra nações, entendeu? Ali aconteceu terremotos, tudo isso, fome, peste, tudo isso aconteceu antes do ano 70. Sempre existiu e sempre vai existir terremotos e guerras, rumores de guerras, mas aqueles rumores de guerras que Jesus falou, nação contra nação, foi para aqueles dias, foi para aquele contexto e não para os nossos dias e não para o nosso contexto. Entendeu? Então a gente vê, meu irmão, pessoas sendo enganadas, pessoas com a mente cauterizada, pessoas, meu irmão, que ainda estão com a mente em trevas. Quando eu digo trevas, é trevas de entendimento, que eles não conseguem como é que se diz, pesquisar, eles não conseguem analisar, né, o que está escrito, respeitando o contexto histórico, contexto cultural, contexto do texto, respeitando a geração, respeitando o tempo do verbo, a conjugação verbal, a datação, nada disso eles querem respeitar. E eles saem feito um boi bumbá, sabe? Um boi bumbá, um boi doido, um touro doido, né, atropelando tudo, passando por cima de tudo, e o que eles falam é que eles estão certos, e nós é que estamos errados. Então veja, o povo que vivia de sinais, quem eram? Eram os gentios daquela época? Somos nós? Ou eram os judeus que viviam de sinais? Veja, em Mateus 24, versículo 3, olha o que Jesus diz aqui, ó. Mateus, não vamos ler aqui, Mateus 24, versículo 3. Vamos ler logo o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? Que coisas? Primeiro, vamos aqui, para aqui um pouco. Que coisas? A queda do templo, porque Jesus havia profetizado a queda do templo no versículo 2, quando Jesus estava saindo do monte, lá do templo, e agora Jesus estava profetizando a queda do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Depois que os discípulos mostrou os ornamentos do templo, a beleza do templo, então Jesus profetiza a queda do templo. E no versículo 3, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. As coisas era a queda do templo. Ó, e quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, do fim do século? Que sinal? Porque eles queriam um sinal da parte de Jesus, porque os judeus eram um povo que vivia de sinais. Não eram os gentios. Os sinais que Jesus vai falar logo em seguida não foi para os nossos dias, foi para aqueles dias lá, da geração contemporânea de Jesus, antes do ano 70, onde aconteceu a parousia, onde aconteceu a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então veja, aí Jesus vai dizer aqui, ó, no versículo 4, e Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Em outra tradução diz: vede que ninguém vos engane. Jesus estava orientando que eles não tivessem cuidado para que ninguém os enganasse. Entendeu? E hoje, né? Hoje eu digo isso, meus irmãos, para vocês, nós que estamos em graça. Cuidado com esses falsos canais, cuidado com a falsa graça, com essa heresia que está sendo pregada. Cuidado com o sistema religioso, meu irmão, fraudulento e enganador, que traz esses sinais que Jesus falou para os nossos dias, descontextualizando o texto. Pega o contexto da Bíblia para aqueles dias, para o tempo, né,
que os judeus, que o povo viveu o antes da cruz e o depois da cruz, e a segunda vinda do Filho do Homem aconteceu em 70, e trazem esse contexto desses sinais para os nossos dias. Não tem nada a ver. Agora, nós que estamos em graça, nós estamos no descanso. Nós sabemos que esses sinais aí, essas guerras, esses terremotos, tudo isso aí não tem nada a ver. Esse acontecimento em Israel não foi para os nossos dias, não eram os sinais que Jesus estava dizendo. Meu irmão, nós estamos na terra, meu irmão. Existem leis, nós estamos debaixo de leis. Homens poderosos liderando suas nações. Entendeu? Então isso é um conflito que isso é antigo entre Israel e os Hamas, né? Esse grupo aí terrorista. Isso aí não tem nada a ver conosco. Não é para os nossos dias. Então veja. Aí Jesus continua dizendo aqui, ó, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, e ouvireis de guerras. Quem era que era para ouvir? Quem eram as pessoas que Jesus estava falando ali, que eles iriam ouvir falar de guerras? E que eles não se assustassem ainda, porque não era ainda o fim. Eram os discípulos, era aquela geração, meu irmão. Não está falando isso para nós. Eu não posso pegar esse contexto aqui e dizer assim, olha, Jesus está falando conosco hoje, olha o que Jesus está falando pela palavra. Não, Jesus falou. E Mateus, ele escreveu. Isso aqui é um livro histórico. E Jesus estava falando, sim, foi para aquela data, aquele século, aquele período, para aquela geração. Não foi para a nossa geração, não foi para os nossos dias. Aí Jesus continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus vai dar uma lista aqui de acontecimento do que iria acontecer, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras, entendeu? Eles iriam se odiar uns aos outros, iriam ser perseguidos e açoitados nas suas sinagogas. Esses sinais eram para eles lá, era para os judeus, um povo que vivia de sinais. Veja aqui em Mateus 16, Mateus, capítulo 16, veja. E o tema da mensagem é gentios vivendo de sinais como os judeus. Tudo que acontece hoje, guerra, terremotos, é uma peste, fome, a violência, tudo eles dizem, olhe, é os sinais, Jesus está voltando. Não, doutor, nós entendemos, nós que temos os olhos iluminados, sabemos que essa guerra que está acontecendo aí, esse conflito, não tem nada a ver com o que Jesus falou, e nem a guerra também entre a Rússia e a Ucrânia, não tem nada a ver, não eram os sinais que Jesus falou. Isso aí é antibíblico, meu irmão. Os sinais da Bíblia já aconteceram, o que Jesus falou aconteceu antes de 70, e eu vou provar nesse estudo que começa hoje. Eu quero dar continuidade a esse estudo falando de guerras. Mas primeiro eu quero falar aqui, nesse primeiro estudo, do povo que vivia de sinais. Qual era o povo que vivia de sinais? Eram os judeus. Os gentios nunca viveram de sinais. E esses sinais nem tão pouco é para nós. Hoje, no século XXI, hoje a igreja de Cristo, não tem nada a ver, meu irmão. Como nós somos enganados e como as pessoas estão sendo enganadas. Existe um velho ditado que diz, o escravo, mesmo com a chave na mão, ele continua sendo escravo. Ele não sabe como sair, abrir a porta e sair, porque ele é escravo, é mente de escravo. Assim é a igreja evangélica, assim é o sistema religioso evangélico que está preso aos homens, estão presos aos rudimentos da lei, estão presos aos sinais estes que Jesus falou, esses sinais não existem mais, não foi para os nossos dias. Mas nós que estamos em graça, com os olhos iluminados, nós estamos no descanso, sabendo que isso aí não tem nada a ver. O reino foi estabelecido para nós vivermos aqui. E estamos aqui, e esse canal é para combater heresias da falsa graça, entendeu? Nós estamos aqui para combater, sim, o sistema religioso com seus ensinamentos enganador. Não tem nada a ver, meus irmãos, descansem. Reinem em vida, vão viver o reino em vida, reinando em vida em perfeita vitória. O reino foi estabelecido para nós vivermos aqui na terra. Esses sinais não tem nada a ver conosco.
Não tem nada a ver, não faz sentido, não bate, entendeu? Então veja aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 1, 2 e 3 e 4, vamos ver aqui, olha o povo que vivia de sinais. O povo que vivia de sinais, veja que no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram assim, quando serão essas coisas, que era a queda do tempo? Porque a vinda do Filho do Homem, né, estava relacionado com a queda do tempo, que foi o dia da vingança do Senhor, o juízo de Deus contra a nação de Israel, entendeu? Foi o dia da vingança do Senhor, aquela nação que matava os profetas e apedrejava os que eram enviados, entendeu? Então veja, Jesus estava no Monte das Oliveiras e Jesus profetiza quando está saindo do templo. E quando ele está em particular no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, os discípulos perguntam, e quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo, ou seja, e do fim do século? Fim do mundo, ou fim do século ali, era o fim da velha aliança, o fim do velho Aion, o fim da velha dispensação, da lei de Moisés, da antiga aliança, do antigo pacto, para o estabelecimento do novo pacto, a graça de Deus, onde o reino foi estabelecido no ano 70, com a vinda do Filho do Homem, entendeu? Onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Eu vejo pastores em graça, numa graça misturada, dizendo que está vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, esperando a vinda do Filho do Homem. Como? Que patacoada é essa? Porque a vinda do Filho do Homem foi exatamente a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Foi exatamente, doutor, para o quê? Para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual. Entendeu? Doutor, você está todo enrolado, meu irmão. Seja humilde e caia na real. Faça uma reforma do que você já ensinou e ainda continue ensinando. Seja humilde para entender, entendeu? Seja humilde para dizer, realmente eu errei em alguns assuntos aqui, alguns ensinamentos. Eu sou humilde, eu dou o braço a torcer, mas não. Por causa de uma posição, eles não querem largar o osso. São soberbos, são os presunçosos, são ignorantes de entendimentos. A mente ainda está em trevas ainda do entendimento, entendeu? São cegos, são guias cegos guiando os cegos, entendeu? Cegos do entendimento, cegos naquilo em que ensinam, suas mentes estão cauterizadas, entendeu? Então veja, Mateus 16 diz assim, ó, olha o povo que vivia de sinais. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Veja, os fariseus e os saduceus, os dois maiores grupos religiosos, grupos políticos da época do tempo de Jesus, chegaram até Jesus e pediram sinais. Olha, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Veja, preste atenção. Eu vou ler novamente, nessa outra tradução. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, olha, e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, preste bem atenção aqui, ó. Esse sinal era como era uma referência da sua vinda e o estabelecimento do reino de Deus. Esse sinal aqui, porque a vinda do Filho do Homem estava conectado com o estabelecimento do reino de Deus, que foi estabelecido no ano 70. Entendeu? Justamente a queda do templo estava conectado com a manifestação da segunda vinda do Filho do Homem, que foi para estabelecer o reino de Deus e estabeleceu de uma vez para sempre, com a queda do templo, o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, onde o último inimigo a ser vencido foi a morte aldeana. Então veja, mas qualquer coisa que acontece hoje, de guerras, de terremotos, entendeu? Fome, peste, uma pandemia, esses homens, esses pastores, esses líderes, eles dizem que são os sinais, e o povo, os sinais da vida do Filho do Homem, e o povo com a mente cauterizada está, meu irmão, está o quê? Obedecendo o que os pastores ensinam, e o povo vive com medo de perder a salvação, vive com medo da vida do Filho do Homem. Mesmo eles dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus não vem buscar a sua igreja, a igreja ela está aqui na terra para viver o reino de Deus aqui na terra. E a igreja somos nós, são pessoas onde o corpo de Cristo somos nós que somos a igreja, onde ele é o cabeça.
Meu irmão, não existe essa de um ser humano, um filho de Deus, e viver na eternidade nesse corpo de carne e sangue. O próprio Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E o reino de Deus ali, o reino dos céus ali, ele estava se referindo à eternidade, porque ali estava tendo o quê? Um problema com relação à ressurreição dos mortos. Como seria a ressurreição dos mortos? E qual o corpo, em que corpo era que seria essa ressurreição? Como seria a ressurreição dos mortos? E Paulo fala numa transformação de corpos. Entendeu? Paulo diz que há corpos terreno e há corpos celestes, corpos espirituais. E Paulo fala isso provando, é muito claro. E esses homens vivem dizendo que a igreja vai ser arrebatada sobre as nuvens, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Como? Nesse corpo, nenhum filho de Deus irá morar na eternidade. Nesse corpo de carne e sangue, quem volta é o Espírito que volta para a eternidade, porque o Espírito já veio de lá, doutor. Você não vai viver a eternidade nesse corpo. Então veja, esse sinal era com referência à vinda e o estabelecimento do reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 2. Ele, porém, lhe disse, respondeu Jesus a eles, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Olha, pela manhã, versículo 3, e pela manhã, hoje, haverá tempestade. Por quê? Porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí de hipócritas, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha o que Jesus respondeu para eles. Eu vou ler novamente. Olha o que Jesus vai responder para eles. Olha, no versículo 3, e pela manhã e hoje. Não vamos ler o versículo 2. Ele, porém, lhe respondeu. Jesus respondeu para quem? Para os fariseus e os saduceus da época. Olha, o maior grupo religioso da época, o maior grupo político da época. Aí ele diz assim, ó, ele, porém, lhe respondeu, ou seja, Jesus respondeu a eles, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, versículo 3, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Eles eram hipócritas. Eles conheciam as escrituras, mas eles não entendiam. Eles não deram o ouvido o que estava escrito aos ensinamentos dos profetas, aos ensinamentos até da lei mesmo que falava da vinda do Filho do Homem. Eles não deram ouvido ao que Jesus ensinava, entendeu? Falando com relação à sua vinda, né? O juízo de Deus para o estabelecimento do reino de Deus. Eles não deram ouvido, eles fizeram pouco caso. Entendeu? Então é muita desonestidade como um pastor, um líder religioso, e essa falsa graça aí, essa seita que fala do nome de graça, está dizendo, o sistema religioso hoje diz que, e sempre afirmaram, que os sinais que acontecem hoje, guerras, tempestade, ou terremoto, essas coisas assim, fome, peste, pandemia, é os sinais da vinda do Filho do Homem. Agora, para terminar de completar a equipe deles, né? Essas heresias ensinadas pelo sistema, vem uma falsa graça, entendeu? Dizendo que a carne ativada do homem é a vontade de Deus e que esse acontecimento em Israel, isso é da vontade de Deus. A guerra na Ucrânia com a Rússia é da vontade de Deus, porque Deus é soberano e a carne ativada, a carne não é soberana e Deus não pode lutar contra a carne, porque no final a carne ativada fazendo a vontade de Deus está fazendo, tudo é para a glória de Deus. Errou feio, vocês aí, falsa graça, com essa heresia que vocês pregam, isso é uma seita. Cuidado, meus irmãos, não aceite esse tipo de entendimento, não aceite esse tipo de conhecimento, esses ensinamentos que esses homens estão ensinando. E
E agora, e também, além da falsa graça, existe aqueles que estão em graça também, que dizem que Jesus vai voltar. Esses são os sinais, porque onde eu estava é uma falsa graça também. Fala até um pouco da graça, mas é uma graça com mistura, esperando a volta de Cristo. Eles dizem, o líder diz que está vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, porque o reino já foi estabelecido, mas está esperando a volta de Cristo. Você está vendo, meu irmão, a patacoada, o entendimento que eles, o entendimento totalmente assim, é uma coisa, é como um papel higiênico, todo enrolado, tá entendendo? É isso, meu irmão, que nós temos que ter cuidado, e nós temos que combater, e esse canal vai continuar combatendo esses homens, meu irmão, desonestos, que vivem dizendo que esses sinais, um diz que é da vontade de Deus, a carne ativada, olha aí, Israel, isso é da vontade de Deus. Outros dizem que é os sinais da vida do Filho do Homem. Nenhuma coisa, doutor, nem outra, doutor. Vocês aí, doutores, do sistema religioso, vocês aí, doutores, de uma graça misturada, vocês aí, doutores, de uma falsa graça, de uma heresia, dessa seita aí que está aí com o nome de graça, nenhuma coisa nem outra, vocês estão todos errados. Não é que a verdade está conosco, mas nós temos que analisar o que está sendo pregado. Eu analiso, nós temos que analisar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, e o que está sendo ensinado por esses homens aí não faz sentido. Então veja, o texto aqui é bem claro, a palavra aqui é bem clara. Eles deveriam identificar, né, uma vez que eles sabiam discernir o aspecto do céu, entendeu? Eles deveriam, entendeu, discernir, entendeu? Então, veja que você pegar esses sinais aqui, um povo que vivia de sinais, e trazer esses sinais que eram os judeus que viviam de sinais, e os sinais que Jesus falou para os judeus, para os seus discípulos, que era um povo que vivia de sinais, trazer esses sinais para os dias de hoje, com relação à vinda do Filho do Homem, isso é desonestidade, é descontextualizar o texto, isso é dizer que não sabe, esse pessoal aí não sabe de nada, entendeu? Eles acham que estão certos, mas eles estão totalmente fora do prumo, meu irmão. É como um pedreiro que levanta uma parede sem prumo. Como é que chega essa parede no final, sem o prumo? Totalmente torto, totalmente torta. É o ensinamento desses homens, é o entendimento desses homens. Então veja, a pergunta é, a quem foram dirigidas essas palavras? Com quem Jesus estava falando aqui, em Mateus 16? Estava falando com os fariseus e os saduceus da época de Jesus, entendeu? Daquela geração. Os saduceus e os fariseus eram daquela geração. E eles pediram sinal, entendeu? Então veja, aqui foi no século I, não foi para nós isso aqui. O povo que vivia de sinais era o povo judeu, entendeu? Então Jesus falou isso aqui mais ou menos entre o ano 30 e o ano 33. Ninguém sabe a data certa que Jesus falou isso aqui. Então, Jesus não estava falando conosco, a geração do século XXI. Jesus estava falando com a geração do século I. Aquela geração de 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, que não existe mais. Então a pergunta é, se os sinais que hoje está acontecendo aí, se Jesus ainda vai voltar, cadê os fariseus, cadê os saduceus? Que eram eles que deveriam, né, identificar os sinais da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os fariseus, cadê os saduceus? Será que eles estão aqui na minha casa? Não. Será que eles estão na sua casa? Não, doutor. Será que eles estão no condomínio fechado? Também não. Será que eles estavam hoje assistindo o jogo entre Fluminense, no Rio de Janeiro, e Botafogo? Não. Não, doutor. Os fariseus, os saduceus não existem mais. Aqui foram declarações, foram palavras aqui que a gente vê que faz sentido, meu irmão. Faz sentido. Entendeu? Não tem nada a ver. Isso aqui não foi para nós. Isso aqui, Jesus não estava falando isso aqui para nós. Foi para aqueles dias, os dias, né? Os últimos dias que esse saduceu aqui e esses fariseus, eles vivenciaram esse tempo aqui,
Talvez alguns morreram antes do ano 70, sim, mas alguns ficaram vivos, com certeza. Eles viveram o antes e o depois da cruz. A primeira e a segunda vinda, a manifestação da vinda do Filho do Homem, não foi global, foi local, foi para Israel, doutor. Como é que você pega esses sinais de hoje e trazem para os dias de hoje? Você errou, vocês estão todos errados, doutor. Você aí, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabem tudo, só que não. Vocês erraram feio e continuam a errar feio. Isso é uma vergonha o que vocês fazem com o evangelho. Isso é uma vergonha o que vocês estão fazendo. Isso é desonestidade em vocês cauterizar, aprisionar, engessar a mente dos incautos, a mente daqueles que não têm conhecimento, a mente daqueles... Vocês sabem que o povo... Vocês sabem que os incautos que congregam onde vocês é líder, onde vocês são líderes, vocês sabem que eles estão na mão de vocês, entendeu? Tudo que vocês mandam ele fazer, eles fazem, porque vocês vivem de ditadura. Esse povo aí, eles não conhecem o que é Bíblia, eles não conhecem, entendeu? E aqueles que conhecem um pouquinho, aprenderam errado, e não querem dar o braço a torcer. Hoje, eles sabem de alguma coisa que faz sentido o que nós pregamos no YouTube, mas eles não querem largar o osso, eles não querem largar a posição, porque tem uma posição de um homem de Deus. Oxe, você é homem de Deus, nós também somos. Nós somos filhos de Deus igualmente a você. Agora, o que só tem uma coisa, que nós não pregamos por dinheiro, colocando o dízimo como o quê? Como se fosse dinheiro, como vocês fazem, porque o dízimo era na lei de Moisés e eram alimentos. Outra coisa que nós não fazemos o que vocês fazem é enganar as pessoas, entendeu? Vocês pregam lei de Moisés, nós não pregamos lei de Moisés. Nós estamos pregando aqui uma escatologia consumada, nós pregamos aqui e defendemos o que? A doutrina do Evangelho da Graça. O que é doutrina, entendeu? Então veja que isso aqui foi para o povo que vivia de sinais, era aquela geração, os judeus que viviam de sinais. Então, cadê os fariseus e os saduceus? Porque eles também, Jesus falou que, olha, Jesus chamou eles de hipócritas. É como tem hoje muitos líderes religiosos, hipócritas que vivem de hipocrisia, que vivem falando de amor, mas o amor que eles falam tem que ser com aqueles que estão de acordo com eles. Se você não concordar, aí eles deixam de ser seu amigo, de ser seu irmão, e passa a ser seu inimigo, como fizeram comigo, entendeu? E além disso, o líder fica imputando ódio nas pessoas e ainda diz assim, olha, aquele que falar com ele, se tiver com ele, não está comigo. Então o povo fica preso. O povo tem até medo assim, de falar comigo, com você que saiu desse sistema, porque senão vai desagradar a eles. É isso aí, meu irmão, porque o povo também gosta de sofrer. O povo não quer, meu irmão, o povo não quer largar, o povo não quer aprender. E tudo que o pastor fala, os líderes religiosos falam, eles acatam. E eles não querem se libertar. São escravos vivendo como se fosse livre. São escravos. Cristo já libertou, mas eles vivem como escravos. Então vejam, a cegueira desses fariseus aqui e dos saduceus era tão grande, eles estavam cegos, meu irmão. Como hoje está a igreja de Cristo, hoje do século XXI, cego de entendimento. Entendeu? O próprio Jesus disse em Mateus 22, 29. Vamos lá? Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais por não conhecerem as Escrituras. Entendeu? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles tinham conhecimento da Torá. As escrituras, quando eu falo aqui escritura, é Salmos, era a lei de Moisés e os profetas. Mas eles erravam, eles não entenderam a profecia. Eles não quiseram também largar o osso da posição que eles tinham, os fariseus, os saduceus. Eles não queriam largar os ossos, o osso. Entendeu?
E eles procuravam matar Jesus de toda maneira, porque Jesus combatia eles. Jesus denunciava a eles, como nós estamos denunciando hoje, essa falsa graça, essa seita religiosa no nome de graça, e nós denunciamos também o sistema religioso. E quando eu falo sistema religioso, eu não estou falando de pessoas, porque existem muitos pastores, homens de bens e pessoas que congregam nesses lugares. Eu estou falando do ensinamento, da doutrina. Tá entendendo? É isso que eu falo, é isso que nós falamos, entendeu? Então veja, eles erravam porque não conheceram a Escritura e nem o poder de Deus. Até hoje é assim. Não entenderam, meu irmão, eles não entenderam. Eles não entenderam o que é figura de linguagem ou linguagem de figura. Eles não entenderam, meu irmão, o que é o tempo do verbo. Eles não entenderam. Eles não entenderam a geração para quem Jesus estava falando, o tempo do verbo, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto do texto. Eles não entenderam e saem atropelando todo, feito um boi-bumbá. É isso, um boi-bumbá, meu irmão. Lá dos caprichosos e não sei o que, lá do Mato Grosso. Parece que é Mato Grosso. Os boi caprichosos e não sei o que lá. É outro que agora é CC. Então veja, essa escritura aqui que Jesus estava falando aqui estava falando dos salmos, da Torá e da lei de Moisés, dos profetas, entendeu? Então veja, os sinais, o povo que vivia de sinais, Jesus não estava falando daqueles sinais que Jesus falou, não eram para nós aqui, entendeu? Então era para aquele tempo, o tempo daquela geração, da geração contemporânea de Jesus, entendeu? Então veja, Jesus vai responder aqui em Mateus capítulo 16, versículo 4, continuando. Aí Jesus vai dizer aqui, ó, olha o que Jesus vai dizer, voltando para Mateus 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, e deixando-os retirou-se. Vou ler novamente. Vou ler nessa outra aqui. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Jesus falou isso para quem? Para os fariseus e os saduceus, para aquela geração, a geração contemporânea de Jesus, a geração que viviam de sinais, o povo que vivia de sinais, e não o povo gentil. A igreja hoje, a igreja do século XXI, nós não podemos viver de sinais. Nós vivemos por fé, por glória, naquilo que Cristo fez na cruz. Vivemos por fé na escatologia consumada, que tudo já aconteceu, tudo está feito como o anjo falou para João e mandou João escrever. Tudo está feito, entendeu? Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir, entendeu? Então, cadê os fariseus? Cadê os saduceus? Esse povo tem que estar vivo. Se Jesus vai voltar, cadê os fariseus? Cadê os saduceus? Não, meu irmão. E qual foi o sinal de Jonas que Jesus falou aqui? Entendeu? Os saduceus, aquela geração ali, e os fariseus e os saduceus, eles não entenderam, eles não compreenderam o sinal que Jesus falou de Jonas. Olha aquele dia aqui, ó. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. E que sinal era esse que Jesus falou? A não ser do sinal do profeta Jonas. Era porque Jonas foi designado, eles não entenderam. Jonas foi designado para pregar em Nínive, uma nação, naquela geração ali, que era má e perversa, uma geração que era muito ruim. Eles eram um povo muito ruim, cruéis, eles martirizavam as pessoas, e o martírio deles eram cruéis, eram tremendo. E Jonas, entendeu? Foi designado, levantado para pregar em Nínive, para que aquela geração ali, aquela nação daquela geração de Nínive, os ninivitas, não viessem passar pelo juízo. E Deus mandou Jonas pregar, e Jonas desobedeceu. Ele foi para o porto, comprou uma passagem, desceu para o navio, desceu para o porão, depois desceu para o mar e desceu para a boca do peixe. Nós sabemos da história, entendeu? Então, qual era o sinal? Depois, Deus faz com que o peixe venha vomitar, e Jonas sai, sai daquele peixe. E Jonas agora vai pregar em Nínive, contra a má vontade, mas vai. Era contra a vontade dele, mas ele vai. Entendeu? E a gente vê isso na história do profeta Jonas. Entendeu? Mas por quê?
E qual era o sinal que, entendeu? Que os fariseus e os saduceus não entenderam? Era que eles se arrependessem, como também o povo, os ninivitas, se arrependeram na pregação de Jonas. E eles não se arrependeram. Os fariseus e os saduceus, aquela nação contemporânea de Jesus, a maioria não obedeceram e todos foram o quê? Todos foram condenados ali. Aqueles que não aceitaram, né, não ouviram a voz de Jesus, a voz dos pregadores, a voz dos profetas, que eram enviados, a voz dos apóstolos, eles foram o quê? Condenados, o juízo de Deus veio, e todos aqueles que não aceitaram, não deram ouvido à pregação de Jesus, à pregação de Paulo, à pregação dos discípulos, eles foram condenados, o juízo de Deus veio sobre eles, mas os eleitos, aqueles que ouviram a voz do Senhor, entenderam os sinais que eram para aqueles dias, nenhum foi morto, porque todos, quando entenderam o cerco que estava começando, os sinais que estavam acontecendo ali, antes da segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu em 70, eles correram para a Judéia, para os montes, e se esconderam, e fugiram dali, e eles escaparam. Entendeu? Então veja, esses sinais aí que vai acontecer aí, não tem nada a ver, era aquela geração que viviam de sinais. Então, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, Jesus disse, o sinal que eu deixo para você, ó, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Entendeu? Então, o sinal da vida do Filho do Homem era que ele se arrependesse, e eles não se arrependeram. Entendeu? Então, na próxima, essa palavra que eu deixo aqui para vocês, meus irmãos, e na próxima, eu vou trazer a segunda parte. Então, o povo que vivia de sinais era aquela geração má e adúltera, entendeu? Que não entenderam, né, o que Jesus ensinou, eles não deram ouvido, não deram crédito que Jesus ensinou e os seus profetas, os seus enviados, entendeu? Então, veja, na próxima, eu vou agora entrar aqui nessas guerras, na próxima. Eu quero falar dessas guerras, quando aconteceu essas guerras. E aconteceu muitas guerras ali antes de Jesus vir, entendeu? Então, isso aí, essa guerra na Ucrânia, Rússia com a Ucrânia, e esse conflito entre Israel e esse grupo aí, terrorista, não tem nada a ver com os sinais da vida do Filho do Homem, entendeu? A graça misturada aí, que está infiltrada como graça, está pregando uma heresia, entendeu? Dizendo que é a carne ativada do homem, isso aí é da vontade de Deus. Mentira! Não tem nada a ver isso aí não é da vontade de Deus. E o sistema religioso e alguns homens que estão em graça, entendeu? Dizem que isso é os sinais da vida do Filho do Homem. Também é mentira. Estão mentindo, estão sendo desonestos com a palavra de Deus. E nós que estamos em graça, estamos no descanso, sabendo que tudo já aconteceu e que isso aí não eram os sinais que Jesus falou, amém? Graça e paz, graça eterna, para cima deles, se inscreva no canal Democracia Espiritual. Vamos que vamos, dê seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos para cima deles, amém? Graça e paz, graça eterna.